Boa tarde, deputada Ana. Boa tarde, Morgana. Saudando Morgana, saúdo toda a mesa. Já aqui manifesto o quanto é importante que essa casa trate do requerimento da regulamentação do trabalho das doulas. Eu sou mãe de duas crianças, dois bebês, uma de 3 anos e um bebê de 4 meses, completos hoje. Eu estou voltando, é meu primeiro dia de fim dessa curta licença maternidade, algo que é fundamental que a gente discuta no Brasil, né? A gente tem uma. A gente preconiza 6 meses de amamentação exclusiva, mas a licença é quando há um trabalho formal da mulher de 4 meses. Mas é bom voltar também já direto para essa comissão na qual eu quero me engajar. Nosso mandato tem como pauta prioritária as questões que envolvem nosso maternar. E ouvindo todos vocês, assim, eu tive 2 partos com ótimos desfechos, foram partos naturais, respeitosos, e eu tenho certeza que, infelizmente, eu sou parte de um pequeno grupo de privilegiados nesse país. É preciso mudar a cultura que infelizmente, predominante no cenário obstétrico brasileiro. A gente, infelizmente, ao longo da história, se afastou da concepção de que parir e nascer são eventos fisiológicos e que as intervenções que, infelizmente, acontecem de forma anticientífica são avanços da ciência para salvar vidas, para produzir desfechos melhores em cenários de risco, inclusive a cesárea. A cesárea é uma cirurgia. E como toda cirurgia, ela tem os seus riscos. Não é razoável que, enquanto a Organização Mundial de Saúde preconiza que o máximo de cesáreas ideal é 15%, a gente tem o Brasil, que é o segundo país que mais faz cesáreas, mais de 80% na rede privada, mais de metade dos partos no Brasil são pela via cesariana. Então, isso não é um detalhe. Isso, para se pensar morte materna, para se pensar hemorragia, para se pensar os cenários que têm desfecho dramático no Brasil. Então, infelizmente, a gente tem essa tríade, né? Gestar, parir e maternar carregado de violência. A gente está falando de um pré-natal não adequado, com consultas insuficientes, com exames de baixa qualidade. A gente está falando de falta de informação, não só sobre a via de parto, mas sobre os direitos, sobre essa fisiologia que é parir. A gente está falando de negação de informação e do acesso ao plano de parto. A gente está falando de falta de acompanhamento e suporte na hora de parir. A gente está falando de falas como você não chorou para fazer, vai chorar para ter, de estrutura física que não permite que os hormônios que são fundamentais para um bom desfecho estejam ali presentes. Então, a gente já, de maus tratos, de negligência. Isso é, infelizmente, rotina no que é o cenário obstétrico brasileiro. Então, muito já foi dito aqui, mas eu acho que é fundamental que a gente tenha essa força-tarefa presente nessa comissão, porque a gente precisa fechar um diagnóstico do que é o estou caminhando para terminar, deputada. Fechar um diagnóstico desse cenário. A gente tem pouca formulação de dados por parte do Estado. Né? A gente sabe que o Brasil é um país de proporções continentais, mas a gente precisa ter um diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente precisa ter fluxo. Qual que é o fluxo para a gente não só reconhecer a violência, mas acolher a mulher vítima de violência e, antes disso, evitar que a violência obstétrica chegue na vida dessa mulher. Né? Parir é algo tão grande. Eu fico pensando assim, eu pari há 4 meses, eu estou ainda mais ou menos no puerpério. E é algo tão grande. Não é possível que o Estado não se comprometa em fazer desse evento na vida da mulher, de nós mulheres e de outras pessoas que gestam, algo respeitoso e algo que ela tenha direito a ficar com seu filho no seu peito depois de parir, que não tenha o corte do cordão umbilical de forma antecipada, que não tenha ninguém subindo nossa barriga, que não tenha corte nessa mulher sem necessidade, que não tenha um grito de um profissional de saúde. Então, por fim, falar de violência obstétrica, às vezes eu vejo reação, em especial
de setores de médicos e médicas como se fosse um termo anti-médicos. Mas, na verdade, é um apelo para que a gente possa parir com dignidade, para que a gente tenha um cenário de parto respeitoso. Então, assim, nosso mandato está à disposição. Eu estou voltando hoje, deputada Ana, da minha licença, e estou muito à disposição para conversar com a deputada Soraya, para estar nas diligências aqui no estado do Rio de Janeiro, e contem com o nosso mandato para fortalecer os trabalhos dessa comissão tão fundamental. Está mais do que na hora de mães, de gestantes e de crianças, em especial na primeira infância, estarem na centralidade das políticas públicas. Isso passa necessariamente por enfrentar a mortalidade materna e a violência obstétrica, que é uma epidemia no Brasil.